E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 12. Observe a seguir o tema comum nas afirmações que eu vou fazer aqui. Eu te devo um pedido de desculpas. Como posso lhe retribuir? Dê crédito onde o crédito é devido. Estou eternamente em dívida para com você. Você me furtou da minha dignidade. Você me custou minha reputação. Você vai pagar pelo que me fez. Você percebe que todas essas declarações usam uma espécie de linguagem monetária, de dinheiro, para poder falar dos nossos relacionamentos. Quando a gente fala de altos e baixos nos nossos relacionamentos, a gente fala de débito, de pagamento, de crédito, de dívida, de roubo, de custo, de furto, de reembolso, de pagar de volta. Isso soa bastante preciso, é ou não é? Quando nós somos de fato enganados, a gente se sente roubados. Parece que alguém nos deve alguma coisa e se nós não formos atrás do reembolso, nós ficaremos no prejuízo. Pense em uma dor que alguém te causou. Uma maneira de pensar nisso é que essa pessoa tirou algo de você. Talvez tenham roubado o dinheiro, só que talvez tenham roubado o seu bom nome, sua boa fama, sua reputação, a sua confiança, talvez a sua dignidade ou os melhores anos da sua vida. O ponto é que quando nós somos enganados, nós nos sentimos roubados. Quando nós somos feridos, nós nos sentimos furtados. E nos sentimos no direito de sermos recompensados, reembolsados, pagos de volta. Se nós não formos atrás do pagamento, significa que nós estamos amargando o prejuízo. Só que veja bem, no coração da oração do Senhor Jesus, ele confirma exatamente isso. Só que ele nos ensina a orar da seguinte forma: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Segundo Jesus, nós devemos ao próprio Deus. E em algum momento das nossas orações isso precisa ser reconhecido. Curiosamente, Jesus não coloca isso em primeiro lugar na sua agenda. Não. Antes de tudo, nós nos aproximamos do nosso Pai Celestial em nome de Jesus. E em Jesus, nós conhecemos seu amor, sua graça, sua misericórdia e sua aceitação. Nós fomos feitos filhos. Só que a questão é que nós somos seus filhos pecadores. E em algum momento das nossas orações, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer as nossas dívidas. Assim como oramos por alimentação diária, também oramos por perdão diário. Por causa de nossos pecados, nós estamos em uma dívida gigantesca, impagável para com Deus. E nós jamais poderemos pagar o total dessa dívida. É uma dívida que está acima das nossas possibilidades. Só que o próprio Cristo pagou as nossas dívidas. E esse é exatamente o significado da redenção, o pagamento de uma dívida. E através da cruz, Cristo pagou o que nós devíamos. E foi caríssimo para ele, custou o seu sangue, a sua vida, custou o seu afastamento do céu e do Pai. Só que ele nos oferece tudo isso, todo esse perdão, toda essa graça, de graça. Portanto, a gente também deve perdoar a dívida dos outros de graça, engolindo o prejuízo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. As palavras de Jesus aqui lembram pra gente aquela parábola que ele conta lá em Mateus 18. Um servo que deve bilhões para um rei, uma dívida impagável. E o rei acaba tendo piedade daquele servo e perdoa a dívida e o deixa ir. Isso é uma notícia maravilhosa. Só que esse servo sai da presença do rei, vê um colega que lhe deve algo em torno ali de 4 ou 5 salários mínimos. Na cotação de hoje vamos colocar aqui arredondando 5 mil reais, né? Só para ficar mais clara a comparação. Agora veja bem, claro que 5 mil reais não é um valor desprezível. Se alguém me tira, me rouba ou fica me devendo 5 mil reais, claro que eu sinto esse valor e eu sinto profundamente o custo disso. Só que quando eu comparo esse valor com bilhões e bilhões, claro que 5 mil não é nada. Absolutamente nada. Você já fez uma comparação do que é de fato 1 bilhão? Depois faz aí os cálculos para você ver. Divide, por exemplo, 1 bilhão por 5 mil. Se você for considerar, por exemplo, que você fosse pagar uma dívida de 1 bilhão, pagando 5 mil reais por mês. Divide aí 1 bilhão por 5 mil para você descobrir quantos meses você demoraria para poder pagar uma dívida de 1 bilhão. No entanto, não é assim que o criado se sente. Ele vai lá e estrangula o seu colega e diz: olha, você precisa me pagar esses 5 mil.
E quando nós lemos sobre a reação desse homem, a gente pensa, né, na hora, nossa, que cara ridículo, que coisa de gente mesquinha, né? Acabou de ser perdoado de 1 bilhão ou de bilhões e não consegue perdoar uma dívida de 5 mil? Sim, obviamente isso é verdade, esse homem é mesquinho. Só que se a gente parar para pensar, essa é a mesma atitude de cada um de nós quando nós não perdoamos os nossos irmãos e irmãs. Nós fomos perdoados, de acordo com a Bíblia, de bilhões em dívidas de pecado, porque a gente pecou contra o Rei do Universo. E mesmo assim, Cristo teve piedade de nós, absorveu essa dívida e a pagou integralmente na cruz, com a sua vida, e nos deixou ir perdoados, livres da dívida. Portanto, nós podemos perdoar 5 mil dos outros, 5 mil em pecado que outros cometeram contra nós. Podemos ou não podemos? Será que na verdade nós não deveríamos fazer exatamente isso? Nós temos que perdoar. Se nós não perdoamos as dívidas dos outros, será que realmente a gente recebeu esse perdão bilionário? Só que se nós recebemos o perdão de Deus, a gente não pode fazer outra coisa a não ser transmiti-lo. Sabe, é sempre caríssimo perdoar. Foi caro para Cristo e vai ser caro para nós. Só que talvez mais do que tudo, esses versículos dessa oração inspiram a gente a orar para uma espécie de senso de proporção. Será que a gente se dá conta da magnitude da dívida que nós tínhamos para com Deus e dessa dívida que Cristo pagou? Será que nós percebemos o quanto estamos espiritualmente falidos se não fosse Jesus pagando essa dívida? Será que nós conseguimos colocar esse prejuízo que os outros nos causam na sua devida perspectiva em relação ao que foi pago na cruz? Talvez hoje alguém me cause milhares em dor de coração. Talvez nesse mês alguém me custe dezenas de milhares em traumas emocionais. Talvez durante todo esse ano alguém vai me custar 1 milhão em dor. Agora, se eu apenas olhar para essa dívida e esperar que ela seja paga, ela vai me esmagar. E eu vou acabar estrangulando essa pessoa, estrangulando um relacionamento, me estrangulando, tentando exigir esse reembolso para não sair no prejuízo. Só que Jesus me ensina a voltar diariamente para a cruz e ver lá naquela cruz as minhas dívidas sendo pagas integralmente por Cristo. E como ele dirá mais tarde no próprio livro de Mateus, de graça você recebeu, portanto, de graça você deve ofertar. Mateus 10, 8. Essa vida de graça transbordante é obviamente não muito fácil para nós, que inclinadamente para o pecado costumamos guardar rancores o tempo todo. Só que é exatamente por isso que Jesus nos diz para orar essa oração o tempo todo nos nossos corações, todos os dias. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.